Vamos lá então para mais um conteúdo, pessoal. Esse conteúdo aqui está absurdo, tá? Tem muito detalhe técnico, muita informação, então acompanha até o final para você não perder nenhum detalhe. É uma super aula de recap, né? Semana passada, 3 dias, eu acabei não fazendo os recaps, né? E foram dias espetaculares. Então eu vou fazer uma super aula trazendo vários conceitos técnicos que foram aplicados em tempo real dentro da sala ao vivo, sem gráfico parado, tá? Então você não pode perder esse conteúdo. Eu tenho recebido diversos feedbacks elogiando esse material disponibilizado, que por enquanto é gratuito, tá? Então tem muita gente que está aproveitando e faça você o mesmo, aprenda com esse conteúdo gratuito, tá? Tem pessoas mandando feedback que através dos recaps aprenderam muito e têm aprendido muito, né? E essa aula é mais uma aula para você aprender muito, tá? Obviamente que é por ser 3 dias, pessoal, que eu vou fazer o recap, eu vou mais comentar os argumentos técnicos que foram aplicados. Não vou conseguir ampliar muito, né, aprofundando cada conceito. A ideia é aplicar. Pô, daí você ficou com dúvida. Então comenta aqui embaixo, né? Qual que é o argumento técnico na sequência, qual o racional, qual expectativa você ficou mais com dúvida ou por que é daquela maneira que eu enxergo o mercado, tá bom? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe teu comentário e fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Vamos ao que interessa então, pessoal? Nós estamos num momento bem volátil do mercado aí, devido a, digamos assim, a era do tarifaço do Trump. E o que que nós temos, pessoal? O risco tem aumentado muito, o risco tem ficado mais exponencial, né? No relatório da sala, eu acabei visualizando que a média de risco nos trades que nós pagamos só no dólar futuro variou entre 4 a 10 pontos, né? Então, a maior parte dos trades ficou ali nos 6, 7 pontos, né? Então tá mais volátil. Lógico que na ponta contrária acaba pagando bem também. Ontem nós fizemos uma aula, sábado, 2 horas de aula praticamente, sobre a gestão de risco na era do tarifaço do Trump, tá? Então aumentou a volatilidade. Antes, pessoal, nós estávamos pagando ali cerca de 2 pontos, 3, 4 por operação, né? No dólar, né? Um exemplo, né? No índice é a mesma coisa, aumentou muito agora também. Então tem todo um conteúdo já dentro da área de membros sobre gestão de risco, como aplicar cada elemento, né, tanto no dólar quanto no índice, e acabei fazendo uma aula adicional. Para você que é aluno da sala ao vivo, você tem todo esse conteúdo disponível para que você possa assistir, tá bom, pessoal? Então assista, né, nesses dias voláteis aí, tá? Outra coisa que você vai ver muito, aliás, quem é da sala ao vivo vê muito isso, é a questão da proatividade. Então, ao final desse recap desses 3 dias, eu vou trazer algumas expectativas de uma forma bem breve a respeito do dólar e do índice futuro, né? Algumas regiões mapeadas e quais são as minhas expectativas para essa próxima semana, né? Isso é extremamente importante, porque não tem como você esperar o mercado abrir, o pregão abrir, para você daí pensar qual atitude você vai tomar. Tá totalmente errado. Se você faz isso, você é um amador. Então a proatividade é fazer o que precisa ser feito antes do pregão abrir. E quando o pregão abrir, eu espero que aquelas regiões que eu mapeei previamente sejam atingidas para mim tomar a entrada dentro da minha operação. É isso que nós fazemos todos os dias dentro da sala ao vivo, tá bom, pessoal? Outro ponto importante, tudo que eu vou falar aqui para você está estruturado dentro do método L2. Se você quer participar, quer conhecer o método L2, quer estudar o método L2, tem o link aqui na descrição para você ter mais acesso, tem contato da minha equipe do suporte aqui embaixo, nos links aqui na descrição desse vídeo. Então você acessa todos os detalhes lá, porque assim, não tem como você, principalmente você que está insatisfeito com o resultado que você tem hoje, se você está insatisfeito com o resultado que você tem hoje, o resultado que você tem hoje é consequência do conhecimento que você tem. Então, se você quer mudar o resultado, você precisa fazer o quê? Você tem que mudar o teu conhecimento, se atualizar, buscar mais conhecimento, para que você possa realmente surfar ótimas oportunidades no mercado, entendeu? Inclusive, um dos trades na sexta-feira bem polêmico, né? Teve alunos que mandaram para mim aí salas, e eu não tenho nada contra, tá? Eu tô fazendo meu papel aqui, mas olha como é importante olhar o contexto do mercado, que é uma das coisas que eu bato sempre na tecla, né? E teve salas vendendo fundo do dólar futuro, tomando aí 20 pontos de stop. Um absurdo, pessoal. Inclusive, um trade 20 pontos de stop eu nunca tomei com os meus alunos. Eu acho que se pegar o risco mais caro que a gente tomou aí, não deu stop, mas foi o maior risco que a gente tomou num trade dentro da sala ao vivo. Foi dia 12 do 12 de dezembro do ano passado, né? 12 do 12, né? 12 de dezembro do ano passado. Só que esse trade
ele entregou mais de 170 pontos, né? Eu saí com 165 pontos, né? Foi um risco de 15, né? Entendeu? Eu já achei alto, né? Na ocasião eu tive que reduzir a mão e recomendei que os meus alunos reduzissem também, tá? Então, assim, tem que ter base técnica para operar. Você não pode operar no achismo, entendeu? Ok? Então vamos lá. O dia 7 você consegue aqui no YouTube acessar o recap, tá bom? O dia 7 e o dia 8 tá disponível, tá? Só lembrando rapidamente, tivemos um trade aqui, 37 pontos, nenhum stop, tá bom, pessoal? 37 pontos, pegando uma linda operação, tudo comentado antecipadamente. Na sequência tivemos uma outra operação que acabou pagando um para um, o risco era de 7 pontos, se não me engano, pagou o próprio risco, né? Um para um, né? E aí teve uma terceira operação, essa operação aqui, presumindo que um trap da máxima, uma falha de pivô, tá? Teve alunos que esperaram. Opa, peraí, essa aqui, ó. Teve alunos que esperaram um pouquinho mais aqui em cima a captura de liquidez e não pegaram a falha. Ficaram de fora dessa oportunidade aqui. Sem problema nenhum, já tínhamos pego 40 pontos anteriormente, tá bom? Vamos lá. Aí deu um outro trade à tarde. Esse aqui também, pessoal. Esse aqui foi falha de pivô. Eu comentei que poderia acontecer isso. Claro que eu acabei fazendo sozinho. Chegou a bater 40 pontos na VWAP. Inclusive no dia anterior, o que que aconteceu? Abriu, se eu não me engano, com gap de baixa e continuou entregando a queda, tá? Diversos alunos surfando. Pessoal, eu fiquei de fora do índice futuro aí nessa segunda-feira. No dia 8, rapidinho, você pode assistir aqui no YouTube também todo o conteúdo, tá? Dia 8 de abril. A gente pegou. Esse trade aqui foi fechamento da sala, eu compartilhei o racional, acabei não fazendo. Ah, não, aliás, nós fizemos acho que apenas um trade, tá? Deu 115 ou 125 pontos de stop e tinha essa oportunidade aqui para quem ficou atento. Só que ela pagou só 400 pontos e daí acabou voltando a romper as mínimas, tá, pessoal? Olha a base técnica aqui dessa região, tá? Tem recap aqui no YouTube e você pode assistir com todos os detalhes lá, tá? Eu olhava para uma expectativa de cunha e uma expectativa de inflexão acabou não se confirmando. E aí vem dia 9, pessoal. Então vou dar uma passada rápida no dia 9. A gente vai para o gráfico, tá? Depois eu volto para o dia 10 e a gente fecha com o dia 11. Dia 9 foi espetacular. O risco dessa operação aqui, 520. Tinha a possibilidade de a gente ter antecipado, eu esperava o trap dessa mínima, só que no momento que ele acionou, pessoal, o risco ficou muito alto, tá? Perdão, risco não. Eu fiquei esperando o gatilho. E aí ele fecha esse candle pelo 10 minutos, eu quase não uso 10 minutos, né? Falei, pessoal, dá para pegar 525 pontos de risco, só que você vai ter que reduzir a mão ali pelo menos 20% ou um terço do trade. Não tem como fazer outra coisa, tá? E aí o que acabou acontecendo? Logicamente, pouquíssimos alunos aí entraram nesse risco, mas teve alunos que anteciparam o risco lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai ali pro gráfico de um minuto para você entender melhor isso daí, tá bom, pessoal? Mercado, o preço acabou se desenvolvendo, gaps amplos aqui. A gente sempre vai trabalhar o que na perspectiva aqui da ponta compradora. A região que o preço se encontrava aqui, meus amigos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também no gráfico. Era uma região de demanda, tá? Uma região que o preço já tinha marcado dias anteriores, né? E aí vem esse trade na parte da tarde, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês todo o racional, todas as expectativas. Nesse dia eu fiquei até 1h15 mais ou menos na sala, passando todos os detalhes para a gente pegar esse trade intermediário. E observe que é um trade intermediário, tá? Eu até comentei que a gente poderia olhar para a venda lá em cima, mas a gente poderia ficar atento muito que essa faixa de liquidez aqui, ó. Uma baita faixa de liquidez aqui. Quando tivermos no gráfico, eu vou explicar para vocês. E aí a operação continuou se desenvolvendo. Tá? Olha a expectativa que nós já tínhamos lá em cima, 2.500 pontos. Então, quando esse trade pagou 6.000 pontos, ótimo. Eu previa 2.500, ele pagou mais. E aí nós temos aqui a continuidade no movimento, tá bom? Ele voltou a dar condição aqui novamente para compra, tá? Eu vou postar, eu tô devendo ainda o recorte desse vídeo do índice futuro e do dólar. Do dólar vocês vão ver aqui na sequência, tá? Para vocês entenderem até como que é a dinâmica da sala ao vivo, principalmente você que não é aluno, tá bom? E aí, pra gente correr aqui, eu tô correndo, vocês estão vendo que eu tô acelerado aqui porque tem muito conteúdo, então eu tô fazendo essa breve introdução, tá? E aí na sequência ele volta mais uma vez capturar liquidez, também vou mostrar no gráfico de um minuto para vocês ali, e já estava comprado. Ele já tinha dado o quê? Uma parcial aqui, ó. Aí ele volta lá embaixo. Ainda bem que não estopou, né, pessoal? Eu tava almoçando, daí eu fui fazer o José dormir, e aí quando eu trouxe ele pro quarto aqui em cima, aí eu passei na tela e olhei a volatilidade aqui. Falei, olha que beleza, agora explode, né? E aí acabou explodindo na alta. No primeiro momento tentei fazer até mais parciais, acabou não dando certo, pessoal. Entrou no leilão dos 4.000 pontos, depois foi bater 6.000 pontos lá em cima, tá? Nenhuma coincidência, né? Chegou a testar essa faixa de gap aqui, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso no final do conteúdo também, a respeito desse potencial gap de ilha aqui que eu já tinha comentado com os meus alunos, tá?
correndo um pouquinho, o trade do dólar, ó. Você vai olhar isso aqui, ó, você vai falar, não, 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 cara. Como é que pode esse cara vendeu aqui? Como é que ele acreditou que ia essa operação dar? O nosso alvo era 80. Eu lembro que quando eu estava no começo desse trade, eu postei no Instagram. Está pagando 8. A minha expectativa é 80. Só que eu tenho uma coisa melhor para te mostrar e eu quero que você preste muita atenção. Eu cheguei a ficar com um contrato, né? Não tinha mais parcial, acabou o parcial. Tá? Então surfei até o final do movimento 200, saindo com 250 pontos. Chegou a bater 253, se eu não me engano. Agora eu vou fazer algo diferente, que na verdade, não diferente, geralmente eu não faço isso, tá? Mas eu vou mostrar um recorte da sala daquilo que foi falado em tempo real com os meus alunos, dentro do ambiente ao vivo. Eu compartilho a tela, ok? Com todas as análises, com todas as minhas expectativas. Para você que está do outro lado da tela, você aprenda. Eu não quero você só dependente de call de entrada. Eu quero que você entenda o que está sendo feito e por que que eu estou tomando cada risco. Tá bom? Então tem um recorte que eu fiz aqui, eu compilei pequenos trechos de quando nós estávamos no ao vivo. Eu fiz isso do índice também. Do índice, na verdade, falta terminar desses 6.000 pontos, tá? E do dólar aqui eu comentei. Então acompanhe rapidamente aqui comigo e assim você vai entender toda a dinâmica, entender a dinâmica da sala ao vivo também, ok? E o final desse recorte tá absurdo, tá, pessoal? Eu não lembrei que eu tinha falado isso, tá? Eu não lembrei que eu tinha falado isso. Você vai ficar de cara, você vai ficar. É bizarro, pessoal. É bizarro, tá? Então acompanha aqui, é rapidinho, tá bom? Eu até vou adiantar um pouquinho aqui para não precisar rodar esses 4 minutos. Vamos lá? Olha o que que eu comentei no começo aqui, ó. Tá? Então dá pra gente ficar atento ali se ele belisca esse 6085, 6089 no dólar, tá? Ó, aqui ele faz o movimento, quebra estrutura, né? Não paga uma compra na micro captura, rompeu, espera retestar essa região. Vamos trabalhar na venda aqui, tá? Bom, é isso aqui, tá? Essa captura de liquidez intermediária aqui, tá? Pegou a visão? Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui onde que ele foi lá. Deixa eu voltar a imagem aqui, ó. Foi a mesma coisa, ó, que eu comentei. Falei, volta a capturar a liquidez, a gente vai entrar. Mas calma aí que não terminou o vídeo ainda não, tá? Beleza? Beleza? Com essa que a gente tá buscando a captura. Eu não vou falar que é obrigatório vender, mas fez o pivô. Deu um candle de dúvida, semelhante ao 129, catamos venda lá, tá? Então preste atenção, a gente passou aqui, pessoal, do primeiro momento que eu falei da venda, a gente passou cerca de uns 30 minutos mais ou menos até acionar a venda. Quase que uma obrigação catar a venda lá, tá? Vamos ver, ativou pivô aí no índice, no dólar, perdão, micro pivô, chamando o comprador aí, ele vai estar onde teve a falha anteriormente. E aí, carquei uma venda aqui, ó. Essa faixa de liquidez aqui, ó, ela tem 10 pontos, tá? Tá o dólar no quinto gatilho, aí eu pego a venda, tá? E perceba que eu repito muito, né? Eu fico repetindo, fico repetindo. Ó, aqui ele ainda não deu o candle gatilho que eu esperava, tá? Vendi aí em flexão. É. Existe a venda abaixo do 28, ele voltar a beliscar o topo, entendeu? Né? É um trade que a gente já poderia tomar já a 20 da vela 18 e 19 do 5. A gente já poderia tomar já a 28. Cara, tudo aí é venda, Gabriel. Tudo dentro da caixinha vermelha é venda, tá? Tá? Tudo dentro da caixinha é venda. Tá? Tô tentando narrar aqui os melhores pontos para otimizar o risco, entendeu? Mas tudo aí é venda, né? Ó, vamos ver aí, ó. 1 minuto do dólar, ó. 42 segundos para fechar essa vela 143. Fechou aí, ó. Como que fala? Uma libélula, né? É lápide, libélula. Aí o carco venda abaixo dela, filho. Entendeu? Tá? Não vou esperar de novo capturar a liquidez lá em cima e não vai capturar a liquidez. Eu fico na pedra, entendeu? Tá? Então quem pagou. Pegou a visão? Ah, Vitor, você recomenda entrada? Não, eu quero que você aprenda, tá? O call da entrada pode ser uma consequência da leitura, né? E aí acabou dando candlezinho ali, libélula, lápide, sei lá que tipo de candle que é, tá? E aí, pessoal, eu comentei da inflexão, tá? E agora presta atenção nessa parte. Eu faço questão de mostrar isso pra você, tá bom? Tem tudo pra ir pra baixo, ó. Marca aí, tá? Mas se perder a mínima de hoje do dia, eu vou buscar 80 pontos no 61,8. Ó, 80 pontos era a minha expectativa de inflexão. Tudo isso aqui sendo comentado ao vivo, os alunos acompanhando a tela. Só que agora eu falo na sequência, né? Quer dizer, eu não vou buscar os 80 pontos. Sabe o que que eu vou buscar? Então é isso aqui, ó. Quer dizer, eu não vou buscar nada, é ele que vai me entregar. Vou fazer a vela profética aí, tá? Quem tá chegando novo na sala, nós trabalhamos com as velas proféticas, tá? Então essa aqui é a primeira, tá? Essa aqui é a segunda. Aí o Trump vai cortar de novo as taxas, entendeu? Ele vai falar assim: eu vou cortar as taxas e vou negociar. Vou negociar. Ele só vai falar isso: eu vou negociar com os países. Aí o dólar vai cair 200 pontos. Bizarro, né? Falei por falar, talvez, mas poderia ser uma expectativa. O dólar pagou 250, né? Eu falei que ele poderia cair 200. E o que que o Trump fez à tarde? Que de fato fez o mercado aí
alguns mercados retornarem para alta e o dólar aí cair, foi justamente essa questão. Eu não sei ao certo, eu não fiquei olhando, eu não fico olhando notícia, pessoal. Tá bom? Notícia eu deixo para economista, tá? Economista, jornalista, gosto de notícia, eu não fico olhando notícia, né? E aí, olha que bacana que eu comentei, né? Muito doido, pessoal. E aí foi gerenciar a operação, entendeu? Foi gerenciar a operação, né? Olha que coisa linda, né? Aqui tá no 2 minutos, mas se eu voltar a tela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aquela libélula, lápide, sei lá o nome desse candle, pessoal. Poderia ser um spinning top aqui, como ele já estava bem próximo à máxima aqui dentro da região de liquidez, poderia ser até outro candle, tá bom? Beleza? Mas inegável essa operação, né? Claro que depois ele acaba até voltando lá a segunda vez, dando possibilidade para adicionar, certo? Aqui foi da venda, só que aqui é 5 minutos agora. E aí na sequência ele voltou lá dando possibilidade para adicionar. Veja que o stop não foi acionado, tá? Beleza? Ficou 1,5 ponto para ser acionado o stop, tá? E depois dessa movimentação ele acabou acelerando. Quando eu fechei a sala, estava pagando cerca acho que de 40 pontos, tá bom? Coisa linda, né? Então vamos ver o gráfico rapidinho aqui, pessoal, tá? Vamos ver o gráfico rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Dólar futuro na quarta, tá? Foi aqui, ó. A gente tomou um primeiro stop aqui, tá bom? Se eu não me engano, foi de 6 pontos esse stop. Eu já tinha expectativa de fazer a venda por trap, porque ele estava numa região macro, tá? Uma região de retrações macro. Ó, pode ver que ele tinha cravado aqui, ó, 61,8 dessa pernada menor aqui, ó. Consegue observar? Então, dessa pernada menor aqui, ele já tinha cravado aqui, ó. Estava bem no 61,8. Eu já antecipei aquela primeira venda, por quê? Porque eu operaria o quê? O trap de máximo, certo? Então, o trap de máximo é você visar a falha do rompimento do candle do dia anterior, tá? E aí, continuando aqui no gráfico de 1 minuto agora, né? Focando mais aqui, dando zoom. Depois ele até fez uma micro quebrinha aqui, eu acabei não catando. Teve aluno que adiantou e surfou aqui uns 40 pontos. E aí ele vem para quê, pessoal? Quebrar a estrutura maior do dia, tá? Que é dos 5 minutos. Aqui era o fundo dos 5 minutos, tá? Então ele quebra essa região aqui, tá? Aqui ele até fez um movimento aqui para chamar comprado. E presta atenção, o que que eu falo no começo do vídeo ali que eu recortei? Isso sem o gráfico pronto. Eu falei assim, ó, ele fez um movimento aqui, tá? Tentou seguir na alta, falhou esse rompimento e veio para baixo. Se rompeu aqui, pessoal, nós temos o que, ó? Nós temos um pivô, tá? Para baixo, um pivô amplo. Se olhar nos 5 minutos aqui tem um pivôzão. Pivôzão mais limpo ainda, com menos candles, né? Então, se ele fez um pivô e nós temos aqui no 1 minuto um pivô menor, aqui foi o ponto da falha, ó. Aqui foi o ponto da falha. Eu puxo uma linha daqui, puxo uma linha do topo e essa é a nossa região de liquidez. E essa é uma venda que se chama o quê? Venda de continuidade, um trade de continuidade, tá bom? Porque eu estou visando o ponto intermediário. Claro que ele poderia seguir lá em cima. Se ele seguisse lá em cima, nós trabalharíamos com novas vendas e podendo até buscar uma validação adicional no minuto, que não foi o caso, tá bom? Então perceba que ele faz um movimento, volta a acelerar, certamente chama mais comprados aqui, e o que que acontece na sequência é um efeito de manipulação dentro da região de captura de liquidez para depois acabar entregando a queda, tá bom? O que que nós temos na sequência aí, pessoal? O preço volta aqui, ó. Ele já tinha pago. Eu falei para os meus alunos, faz uma parcial 12, 15, acho que bateu aqui, não 20, perdão. 20 pontos. Já estava ótimo, pessoal. Vamos ser sinceros, 20 pontos é excepcional, tá? Só que na volatilidade que o mercado está tendo, dá para buscar mais. Não porque eu queira forçar algo a mais, mas como eu sempre falo todos os dias. Deixa eu só tomar minha água. O teu objetivo dentro do mercado, tem pessoas que trabalham com meta e eu respeito. Eu falo na minha mentoria sobre meta e objetivo. Mas eu sempre falo, vamos trabalhar com objetivo, ok? Qual que é o nosso objetivo no mercado? Operar bem. Ponto final. A partir do momento que, vamos lá, pulando as etapas do contexto e toda a leitura, a partir do momento que você está dentro de uma operação, qual que é o teu objetivo? Você pode ter meta, a minha meta é 80 pontos. Mas qual que é o teu objetivo antes daquela meta? Gerenciar um trade. E isso, boa parte, na verdade é difícil ver alguém que saiba gerenciar um trade hoje no Brasil. Diversas salas por aí não tem essa forma, tá? Não tem, pouquíssimos têm, tá? Pouquíssimas pessoas têm, entendeu? Então você tem que saber o que fazer em cada momento do mercado. Outra coisa que eu falo, que a partir do momento que você está numa operação, você tem que partir para o 5 minutos você já tá no trade. Para que você vai ficar olhando o minuto? Só para buscar candlezinho contrário, pessoal? Não é assim que as coisas funcionam, né? E aí eu acabei fechando a sala, acho que foi cerca de uma 1h15, mais ou menos, 1h20, ele já estava pagando aqui. Ah, não, tá certo.
Eu tinha feito a parcial, eu fechei nesse candle 55, porque eu fiz análise do índice, tá? O índice já tinha pago uma parcial, acho que de 500, 600 pontos, e aí eu fechei aqui no 55, eu até comentei, né, pra gente fazer aqui uma parcial ou no fechamento do gap ou na mínima anterior, tá? E aí o preço, o mercado se desenvolveu, tá bom? E aí eu fiz, enfim, foi almoçada, aí fui fazer o José dormir, e aí, ó, Nick cravou aqui, ó, no 61,8, que coisa linda, um monte de gente surfando, cara. Isso que ficou mais sinistro ainda, um monte de gente surfando o trade. Teve aluno que pegou 100 pontos. Teve aluno que reclamou, fui violinado. Cara, eu nunca vi, já vi, na verdade, né? Aluno triste que, pô, bateu 70 pontos, você saiu do trade, daí foi lá e teria pago 200, tá? Mas é isso, e veja que ele não quebrou a estrutura. Aqui poderia até dizer, eu não sei como que foi a volatilidade aqui, ó, né? Eu não sei dizer para vocês se primeiro ele fez esse rompimento para cima aqui, e aí depois ele veio para baixo, tá bom? Porque se ele faz o rompimento e o candle ainda tá aberto, a pessoa trouxe o stop aqui, até entenda ela ser retirada na proteção, ok? Porque ele efetivou o pivô de baixa, tá bom? Se caso aconteceu isso, infelizmente aí foi violinado, tá? Ok? Mas fica a lição aí, né? Espera o candle fechar, né? Espera esse candle fechar e aí você arrasta o stop no topo mais baixo confirmado, né? E foi isso que aconteceu, né? Foi um trade histórico para mim e para boa parte dos alunos que entraram na operação e acreditaram na leitura, tá? Vocês puderam ver anteriormente ali que eu cravei até o quê? Eu cravei até o que o Trump ia fazer, entendeu? Que loucura, né, pessoal? E aí o que que nós temos? Já vamos engatar aqui no dia seguinte a entrada do dólar futuro, tá? Se você olhar aqui, pessoal, você vai perceber que o dólar se encontrava onde? O dólar se encontrava aqui em uma região intermediária de demanda, tá? E principalmente deixou o preço acelerado. O que você precisa entender? Se o movimento acelerou, ele pode entrar em exaustão. Se ele encontrou uma região que teve uma forte resposta do preço na ponta contrária, e isso aconteceu aqui, nós podemos acreditar de fato que essa é uma região de demanda. E aqui era uma retração, se eu não me engano, de 50% de todo o movimento da alta. Então a gente trabalharia como aqui na ponta compradora, tá? Como que a gente pode trabalhar nessa compra? E eu falei isso antes do pré-mercado abrir, antes do pré-mercado, antes do pregão abrir. Falei, pessoal, nós trabalharemos é, com trap de mínima ou gap trap, né? Ele poderia descer um pouquinho mais aqui, ó, certo? Ele poderia descer um pouco mais aqui, buscar liquidez, a gente pegaria um gap trap e compraria. Segunda possibilidade, não tendo ordem efetiva de valor ou de importância, mas poderia ser o trap aqui. E terceira condição, caso abrisse com gap de alta, ele quebraria estrutura como fez aqui, ó. Então ele quebra a estrutura nesse topo anterior, onde que ele volta buscar liquidez abaixo ou na região de fundo. Então tudo isso aqui se torna região de liquidez, tá bom? E aí, eu acabei aí não fazendo essa compra, já vou comentar dela, tá bom? Não porque eu não quis, tá? Mas observe que aqui, ó, antes dessa compra, deu uma condição de venda, aqui teve uma forte rejeição e daria para a gente fazer um trade na ponta vendedora, tá bom? Então, como que aconteceu isso em tempo real, sem gráfico parado, tá? Porque não adianta nada eu chegar no final do dia e analisar gráfico parado, tá? Não adianta nada, 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 tá? E aí, o que que aconteceu aqui, pessoal? Só deixa eu ampliar um pouco mais a tela. Você que não curtiu o vídeo ainda e tá gostando do conteúdo, curta aqui, tá? Aproveita para curtir esse conteúdo, né? Se você tá dentro da plataforma, né, de alunos assistindo esse conteúdo aqui, é só deixar a tua dúvida e teu comentário também aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, então, num minuto, pessoal, ele abre numa região do intermediária de venda, tá? E sabe por que que eu não paguei a venda aqui, pessoal? Ó, pode ver, ó. É a mesma coisa do dólar, tá? Ele não fez um movimento para baixo, falhou e aí veio testar essa máxima aqui, olha que coisa linda, venda na continuidade. Porém, ele já tinha descido muito no dia anterior, que foi o trade de 250 pontos, tá? E aí quando ele faz aqui esse candle num minuto, dentro dessa região de captura de liquidez, era 12 pontos de risco. Eu falei, pessoal, 12 eu não pago. 12 eu não pago, tá? Paciência, 12 eu não pago. Teria pago 30, pelo menos 30, tá? E eu também não pagaria porque eu fiquei com a ideia de que se eu estou vendido e ele me aciona aqui na compra, eu vou ficar fora do trade da compra. E sabe o que que doeu no coração? Que eu fiquei fora da venda e da compra, tá? Teve alunos, pessoal, que penduraram a ordem aqui, tá? Penduraram a ordem aqui. E tinha uma notícia também, tá? Teve uma notícia também, tá? Então, o chat, né? Às vezes tem alguém ali que comenta ali, pô, Vitão, tem notícia, o mercado volátil, né? Eu falei, então, aguenta aí a pressão. O que que a gente vai fazer? Eu não opero notícia, eu opero região.
Opero o preço, tá? Então chegou aqui, me deu um candle gatilho no 1, no 2 ou no 5, eu vou comprar. O único que deu o candle gatilho para reforçar a tese da compra de que essa região era uma região de liquidez foi o quê? 5 minutos. Sabe qual que era o risco? 26. Tá? Se eu adiantasse a compra aqui no fechamento do gap, que era uma das possibilidades, nós estávamos falando no risco de 12 pontos, tá? Beleza? Então acabei que ficando de fora. Qual que era a segunda alternativa para entrar nessa operação? Era após essa micro quebra, ó, tá? Após essa micro quebra, quando ele faz a micro quebra, eu olhei aqui, ó, para ele vir buscar liquidez dessa mínima até aqui, ó. Então, algum ponto aqui eu olharia para a compra. Fiquei esperando, esperando, esperando e adivinha? Que pena, né? Então, não deu para pegar um trade intermediário aí? Pessoal, até daria, tá? Mas nem os 5 ele veio, tá? Nem os 5 ele voltou aqui, ó, tá? Nem os 5 minutos ele voltou aqui, ó, tá? Seria um trade absurdo, ó, porque em nenhum momento ele quebrou a estrutura, ó. Então, na sala, ele nos tiraria aqui nos 52, ó. Seria um trade aí de 110 pontos, pelo menos, que teria pago aí pelo menos quase 130 pontos, tá? Então, uma pena, né? Depois a gente acaba fazendo aqui pelo 1 minuto uma venda, tá? Pelo 1 minuto uma venda. Eu não fiz essa aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu não fiz essa aqui, que era a presunção da falha do pivô no 75, tá? Não fiz, fizesse, teria um resultado bom. Depois ele vem aqui, ó, que tem uma quebra de estrutura. Então ele fez o movimento, perdeu essa mínima, quebrou a estrutura, certo? Se quebrou a estrutura, eu marco esse topo anterior, arrasto a linha para cá, ele vem capturar a liquidez. Nós vendemos aqui com ordem apregoada no preço, 4 pontos de risco, 4,5, se eu não me engano, acabou estopando, tá? Aí teve a possibilidade de pagar um pedágio ou, né, ou esperar o reteste aqui, tá? O reteste visando o quê? Que aqui seria uma nova falha de máxima, né? Ok, às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente imagina aqui que ele vem aqui na captura de liquidez e ele não respeita a captura de liquidez, ele volta a romper a máxima, né? Então acaba falhando, né? Claro que nesse tempo a gente foi ponderando o quê? A movimentação potencial de cunha, né? Então esse segundo trade aqui, né? Ele acabou dando pelo menos um retorno que chegou a pagar 14 pontos parando na VWAP. Tinha uma VWAP aqui, tá? Onde que ele parou também? Aqui, ó, que teve uma quebra de estrutura, aqui teve outra quebra, veja as regiões que ele parou aqui, ó, tá bom? Poderia até comprar. Por que que eu não olhei para compra e apostei na venda? Porque era uma retração do movimento anterior. E além disso, pessoal, o movimento aqui veio bem esticado, bem amplo, né? Então eu presumi que ele poderia buscar mais liquidez, tá? Buscar mais liquidez, buscar, por exemplo, um 61,8 de toda essa alta num topo anterior, tá? Lembrando mais uma vez, eu não opero o gráfico parado, pessoal. Todos esses comentários, a ideia aqui do trade, tudo comentado ao vivo. Depois ele voltou aqui capturar liquidez, tá? Visando essa nova micro quebra aqui e acabou não dando certo, tá? Quem estava vendido fez a adição, quem não estava vendido poderia vender aqui, tá? E aí o stopzinho de 6 pontitos, tá? 6 pontitos. Quem vendeu antes fez uma adição, resultaria em stop também, tá? Ok? Fiz alguns mapeamentos para a parte da tarde. Comentei que poderia olhar para compra nessas regiões ou trabalhar uma retração lá uma retração macro, né? Ele bateu aqui nos 50%. Veja o tanto de falha que ele rejeita. Aqui já dá para presumir uma exaustão, tá? Movimento acelerado após estar subindo, tá? Presta atenção nisso, tá? Então o mercado já está indo. Ele já deu uma pernada lá antes. Daí ele faz um movimento prévio aqui, de repente até de uma distribuição, ou não faz aqui a reversão, volta e dá uma pernada acelerada, como fez aqui, ó. Então ele veio subindo, fez aquela aparente cunha lá, daí pega esses candles aqui e dá uma esticada. Isso aqui é característica de exaustão, tá, pessoal? Aqui eu já poderia ter vendido, não consegui vender, acho que nem estava olhando. Depois ele volta a testar essa região aqui, ó, que já tinha entregado esse movimento, que era o topo da provável exaustão, e aí ele volta aqui, eu faço uma venda nessas regiões, me entregou 55 pontos até a VWAP, tá? A VWAP estava aqui nessa região, tá? E era uma região que eu tinha comentado no fechamento da sala, que era uma região de potencial demanda, olha aqui, ó. Tá? Potencial demanda. Ah, mas aonde você marcou aqui, ele desceu um pouquinho mais, não tem problema. Porque você não vai chegar aqui e bater o risco na região, vai bater a mercado ou pegar só um candle isolado. Vai esperar uma micro quebra ou presumir a falha de um pivô, como teve alunos que pegaram. Teve o Yuri, foi um dos alunos que pegou. Eu não participei disso aqui, tá? Mas o 363 era bem bonito. Por quê? O que que tinha aqui também, pessoal? Não só as rejeições da venda, tá? Pode ver que o mercado não conseguiu evoluir aqui na queda, mas também tinha uma retração aqui, que é a retração mais
poderia dizer assim, mais barata do movimento de expansão, que é a retração de 7640. E o mercado parou bem aqui, tá? Beleza? Então, pagaria rapidamente, por mais que não pareça, mas como o mercado estava volátil, seria um trade com risco de 8 pontos para buscar aqui um fundo anterior, tá? Pelo menos 30 aí, tá bom? Então, trade bonito. Depois o mercado volta a cair. Aqui eu não fiz nada, para mim o mercado aqui ficou totalmente aí, poderia dizer derivando aí, né? Sem muita coisa, sem muito apetite. E aí vem sexta-feira, pessoal. Sexta-feira, antes do mercado abrir, no pré-mercado com os meus alunos, eu comentei. Eu falei, pessoal, se vir aqui embaixo é um presente, tá? Por quê? Você tá vendo que aqui, ó, após ele romper essa mínima, ir lá em cima e romper de novo e acelerar, ele não voltou a testar a liquidez, não que é obrigado, tá? Mas quando isso não acontece, eu já presumo que se ele volta nessa região, aonde teve o ponto inicial aqui do movimento, ele pode buscar e bater nessa memória do preço e estabelecer a mesma memória para cima. Então, por isso que a gente teve o primeiro trade na sexta-feira, que acabou estopando, tá? E depois a gente teve que retomar mais uma operação aqui, tá bom? Então, assim, o que que tinha mais aqui, pessoal? Até gravei um vídeo no Instagram, tá lá. Eu falei assim, ó, mínima de 3 candle diário, isso eu falei antes do pregão abrir. Mínima de 3 candle diário, o que que acontece? Tem muita liquidez. Se um dia, né, o candle de um dia já dá para trabalhar o trap, imagine a mínima de 3 dias, tá? E sem contar que o preço estava numa retração de 50% e meia a 1,8, certo? Então o que que acontece aqui, ó? Pô, eu vou trabalhar na compra. Ele poderia até descer. Ó, essa, tá vendo essa caixinha mais afastada aqui? Era o 61 junto com o topo anterior, ok? Junto com o topo anterior. Então eu não descartaria participar disso aqui, ok? Mesmo se descesse um pouco mais, certo? E aí foi que a gente acabou pagando aqui. Na verdade, assim, eu acabei, na verdade não anula o que eu falei anteriormente, né? Mas eu fiz um trade aqui na abertura, ele chegou a pagar 16 pontos, tá? Eu fiz uma parcial bem leve. Depois volta aqui, deu compra, tá? Daí depois aqui também mais uma adição, ou para quem quisesse pagar um risco mais barato, porque tava amplo, tá? Se eu pago um gatilho aqui para jogar o stop lá embaixo, ele tava dando, se eu não me engano, na mínima aqui, perdão, ó, 8 pontos, tá? E aí eu comentei, se a gente colocar o stop lá na mínima dessa caixinha verde, que é a mínima do scan do diário, para fugir de uma possível violinada, o que que vai acontecer? A gente vai ter que pagar uma nova reentrada, porque o risco vai ficar muito alto, certo? Certo? E daí teve uma terceira condição, que foi aqui no. Deixa eu lembrar um número, foi bem aqui na mínima, 5842, tá? Com risco de 6,5. E aí ele só veio violinar, tá? Ele só violinou aqui. E eu já tinha antecipado isso. Na sala eu falei, caso ainda nos tire dessa operação, eu vou comprar novamente. E aí foi que o Kendo 36 fechou. Deu compra acima do Kendo 36, tá? E depois ainda eu falei, quem ainda está fora do trade, se essa barra 39 ela fechar negativa, na hora de virar a vela, você vai comprar novamente acima da 39. Tudo isso comentado dentro da sala ao vivo com o risco aqui, tá? O stop aqui embaixo, tá? Então foi lindo, tá? Eu comprei, aí ele voltou mais um pouquinho, eu comprei mais um pouquinho, falei, cara, eu acredito nesse trade, tá? E aí foi ter paciência para trabalhar na compra. Lembra que eu comentei no começo do vídeo que teve operadores que venderam aqui em salas, em projetos que venderam? Nada contra, tá, pessoal? Tá? Mas eu não acho correto uma região que respeitou 3 candles diário, eu não sei por que parou ali, mas respeitou ali, eu trabalhar o quê? Na ponta contrária, entendeu? Ok? Eu tenho que trabalhar a favor dessa região que foi demarcada, né? E aí, quando você olha a média móvel, lógico que tem gente que quer vender média móvel. Só que aí que tá o porém, tá? Esse pivô aqui é um pivô alinhado numa região da armadilha. Isso aqui vai manipular. Tem uma figurinha que eu brinco, né? Eu falo assim, as sardinhas conversando uma com a outra. Aí ela fala assim: Nossa, olha um pivôzinho lindo com a média alinhada. Aí o tubarão tá aqui, ó, já querendo comprar, já querendo pegar aqui a sardinha, entendeu? E aí ele ativa um pivô de baixa, é espetacular. Quem vendeu o pivô de baixa, onde que é o stop, pessoal? Vendeu no rompimento. Eu não faço isso, tá? Eu não opero rompimento de pivô, tá? Beleza? Onde que foi o stop? Aqui, ó. 19, 20 pontos. Absurdo, pessoal. 20 pontos, 15 na verdade, é o nosso teto de perda do dia. Quem dirá 20 num trade, entendeu? É absurdo, pessoal. É R$ 200. R$ 200 um contrato. Então é muito salgado. Pô, daí você vai ter que surfar um para um. Tá? Então isso que aconteceu aqui foi espetacular, né? Mas é assim que o mercado faz, pessoal.
Então precisa ter liquidez, né? E eu falei a todo momento, falei para mim isso aqui está induzindo, chamando os vendidos para na sequência estopar eles aqui e aqui e ter uma liquidez absurda para cima, tá? E o mercado acelerou e eu até falei, né, no trade, né? Eu falei, pessoal, para mim o 61,8, mas se ele entregar mais, eu vou ficar feliz e ativou mais uma vez a inflexão, tá? A fibra de inflexão, pessoal, esse nome foi eu que dei para FIBO, né? Uma FIBO de inflexão é a mínima do dia junto com a máxima. Nós temos o espelhamento 61,8 cravado, olha que coisa linda. Mais de 90 pontos nesse trade, tá? O que que nós temos aqui na sequência, pessoal? Um trade intermediário. Eu acabei não participando, tá bom? Eu comentei, desenhei na sala e teve uma brincadeira na sala, a gente conversando ali, acabei perdendo, né? Mas veja que era uma região intermediária de retração do dia. Ele faz um movimento de rompimento dessa mínima. Aqui está a quebra de estrutura do 5 e aqui está a quebra de estrutura do 1, ó. E ele faz essa micro quebra aonde já tinha potencialmente falhado um pivô de baixa, tá? Quando eu falo presumir a falha de um pivô de baixa, que foi o que aconteceu aqui, ó, tá? Que ele aciona, presumir nada mais é do que especular que esse pivô irá falhar. Por que que eu especulo que ele vai falhar? Porque ele está num contexto intermediário, ou seja, tinha retrações do primeiro movimento do dia, tinha VWAP correndo por baixo, entendeu? E aí, o que que ajudou aí matar esse trade, né? Para poder entrar nele, é que dentro dessa condição do 5 ele fez uma micro quebra aqui, ó, uma micro quebrinha que eu chamo, né, num minuto, né? Então aqui foi a quebra de estrutura, aqui foi a captura de liquidez. O certo é deixar a ordem pendurada aqui com o stop aqui. Seria um risco de 7 pontos, se eu não me engano, e que pagaria 30 aqui, tá bom? Resumidamente é isso, meus amigos. Tá bom? Vamos pro índice futuro agora? Agora com uma pequena participação especial aqui, vamos continuar rapidinho aqui. Só finalizar o dólar aqui. Na verdade, os outros dias, né? Aí, ó, dia 10 de abril, o que que tem, ó? Tivemos compra aqui no índice, tá? O que que aconteceu no índice futuro? Eu vou mostrar no gráfico para vocês, mas teve compra aqui, eu perdi, teria pago 1.000 pontos. Aqui veio compra, pagou 1 para 1. Voltou aqui embaixo, ó, deu mais uma compra, eu antecipei uma compra. Aí deu parcial, e aí depois voltou a última vez aqui. Só que depois dessa última vez ele acabou acelerando para baixo. Já vou mostrar na tela para vocês. 11 de abril, pessoal, esse trade do dólar, ó, que eu acabei de comentar por último com vocês, né? Então o que que acontece, pessoal? Você- aquele achismo, né? O viés, eu acho que não vai subir. Meu, tá numa região de liquidez, tem que arcar compra, tá? É mais ou menos isso, ó. Ativando um pivô de baixa, eu vendo, né? Tá aqui, ativando um pivô de baixa, eu vendo. Ó as sardinhas aqui, ó. E aí, o que que os players estão fazendo? Eles estão aqui, ó. Eu nem até esqueci que eu tinha colocado essa imagem no conteúdo, ó. Então, os players estão fazendo a armadilha, manipulação, induzindo a massa, né? Vender para que eles possam ter a liquidez e jogar o movimento para onde eles querem levar, certo? Tá bom? E aqui o trade, né? 91 pontos, alvos cravados, vários feedbacks, né? Muitas pessoas aí, vários alunos surfando, isso que é magnífico, tá? E no índice futuro, pessoal, na sexta-feira teve mais um tradezinho que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu fiz de tarde, eu tava gravando conteúdo para os alunos, sexta-feira à tarde, fui lá e peguei essa vendinha. Vamos pro gráfico aqui para vocês entenderem toda a dinâmica agora, pessoal. Já falei do dólar, a gente vai falar do índice futuro agora nesse momento. Então aqui, ó. José vai me ajudar, né, José? Tá bom? Então nós temos o índice aqui. Eu vou começar por sexta-feira, tá? O que que tinha na sexta-feira aqui, pessoal? Eu tinha uma expectativa de que ele buscasse liquidez aqui embaixo, ó, tá? Ou trabalhasse na venda, tá? Então a venda era uma possibilidade, né, filho? A venda era uma possibilidade aqui. Por que que eu não peguei essa venda? Porque teve aquele momento de notícias, 9h30, que era o IPC, e ele até fez a micro quebra. Acabei ficando de fora da venda. E aí o mercado foi se desenrolando. Tá? O mercado foi se desenrolando, e aí eu acabei ficando de fora. Ao final da sala, eu fiz uma análise aqui, tá? Que era o quê? Trabalhar na ponta compradora. Eu comentei com os meus alunos que caso ele viesse buscar o 7640 com o retrap da mínima anterior que ele mostrou aqui para nós, a gente poderia estar comprando, né, filho? A gente poderia estar fazendo a compra aqui, ó. Veja que essa mínima com essa máxima aqui, ó, aonde que ele bateu, 7640, exatamente aqui, ó. Ok? Então daria para ter saído comprado aqui. Alguns alunos saíram comprados daqui e pegaram uma pontuação de 1.000 pontos. E depois o quê? Quando ele voltou a capturar a liquidez, você poderia ter feito mais o quê? Você poderia ter feito uma adição, tá? Uma adição. Claro que não teve um gatilho tão específico aqui, tá? Na verdade, teve, perdão, tá? Teve aqui um candle, né? É que eu tô sem o zoom aqui,
mas teve um candle gatilho aqui sim, que daria para a gente poder ter participado, tá? Deixa eu só aproximar a tela. Olha que bonito, ó. O 144, tá? Claro que o risco estava alto, olha aqui, ó. Olha aí, o 220. Até que não tava tanto, né? E aí, o que que aconteceu na sequência, pessoal? A venda até daria aqui também, só que a gente estava em sala ainda, eu não paguei, não achei interessante. E aí ele acaba inflexionando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como ele inflexiona, tá? Então, eu vou apagar essas fibras aqui. E o que que é inflexão? Quando ele muda a direção do dia. Então, eu tenho que pegar a fibo da mínima com a máxima, tá? E aí, ó, olha o alvo lá, praticamente cravado, tá? 2.000 pontos até lá em cima, tá? E aí, de tarde, acabou dando aquela condição que eu falei para vocês da venda, tá? Clássica, pessoal. Isso aqui foi um presente, tá? Eu tava gravando um conteúdo para os alunos, tá? E aí, eu acabei, ó, quando ele ativa o pivô, o que que ele volta a fazer aqui, pessoal? Perde essa mínima. Quando perde essa mínima, ele quebra estrutura. Se quebra estrutura aqui, eu vou esperar ele capturar a liquidez onde? Aonde falhou, começa onde falhou o último pivô. E o que que pode auxiliar para mim tomar esse risco? Fibo, ó, dessa captura. E aí, no momento que eu cheguei na tela para gravar o conteúdo, ele deu esse trade aqui no 434 pelo minuto, risco de 65 pontos. É essa aqui. Olha que coisa linda. Trade espetacular, pessoal. Trade espetacular, tá? Entenderam, pessoal? É isso aí, tá bom? Nós temos aí uma condição também daquele dia que eu comprei as mínimas com os meus alunos, tá? Então eu perdi essa compra aqui, ó, essa primeira compra eu acabei perdendo, tá? Eu comentando na sala, se falhar a mínima a gente compra. Aí, de repente, ó, ele fechou o candle rápido, não comprei, pagou 1.000 pontos. Depois volta aqui, ó, captura de liquidez. Tá vendo que ele fez um movimento de falha de pivô? Ó? Ele ativa um pivô de baixa, rompe essa máxima, tá? E aí quebra a estrutura. O que que eu imaginei? Se ele volta nessa região aqui, a gente vai comprar, porque é captura de liquidez. Acabei de mostrar uma captura de liquidez para venda ali para vocês. Então a gente trabalha aqui na ponta compradora, tá? O quê? A gente trabalha na ponta compradora, tá bom? Agora vai até o fim, tá? Então, só para me recapitular, eu vi que ficou meio corrido ali, ó. Eu sempre falo, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz, tá? Então, aqui, ele tá numa mínima, tá? Do dia em questão. Falhou essa mínima, não deu cano do gatilho, não comprei. Voltou a renovar a mínima, eu posso entrar pelo trap aqui, tá? Eu acabei não pagando, era 125 de risco. Perdi, ficou muito em cima do laço, entendeu? Daí acabei não pegando nem a mercado. E ele puxa mais de 1.000 pontos, trade lindo. Que ele faz aqui, ó? Eu puxo retração lá de cima até essa mínima para identificar uma potencial captura de liquidez. E esse candle 122 foi onde a gente pagou a compra, uma compra belíssima, tá? Né? A expectativa que era, pelo menos ir buscar de repente um topo do dia, tá? Então eu acabei ficando de fora aí, tá? O 122 eu peguei, depois ele volta aqui, ó, pessoal. Eu até comentei na sala assim, eu falei assim, pessoal, isso é importante, tá? Porque parece que eu alterei a maneira de operar se você olhar as outras capturas, né? Mas não, eu falei, pessoal, nesse evento desse trade aqui, eu vou trabalhar com o stop aqui. Eu sei que ele pode me estopar aqui e continuar, mas se eu já fiz a parcial, não tem problema, tá bom? Porque o certo seria aqui, só que ele ia dar um stop muito alto, tá? Então eu falei assim, eu prefiro pagar stop menor aqui, sabendo que o stop correto é lá, mas se ele voltar aqui embaixo, eu posso pagar uma nova entrada. Foi isso que nós fizemos. Aí deu condição aqui para entrar também na compra, tá? Beleza? Ficou caro aqui também, tá? Ficou um caro, só que assim, um caro que acabou pagando, né? Tá? O mercado tá volátil, pessoal. Cada candlezinho aqui no minuto é absurdo de caro, tá? Beleza? E depois ele volta aqui mais uma vez, ó. Tá? Volta aqui mais uma vez e eu falei 187, última compra, tá? O que que aconteceu? Tá? O que que aconteceu? Acabou não evoluindo, mas o que que pelo menos ele estava fazendo? Tava pelo menos pagando as parciais. Eu falei, pessoal, como tá aqui na iminência de poder romper para baixo, mas eu acredito que pode ser captura de liquidez para ir para cima, eu ainda continuo trabalhando na compra, tá? Outro detalhe importante aqui, pessoal, que tivemos nesse dia, eu estava presumindo uma cunha aqui, tá? Beleza? Eu tava presumindo uma cunha. Vou até apagar essas retrações aqui, mas eu tava presumindo uma cunha e a gente trabalharia o quê? No fundo dessa cunha, tá? Então eu comentei isso aqui, ó. Falei, pessoal, ele tá no fundo de uma cunha, eu não vou vender aqui, tá? Para mim vender ele precisa subir. Então eu vou presumir que aqui seja o quê? Todo rompimento de fundo anterior seja visando buscar liquidez para depois jogar o movimento para cima. Claro que ele desceu bem mais ainda, tá?
Bem mais ainda. Eu vou explicar mais um negócio para vocês aqui, tá? Antes do mercado abrir, tínhamos essa região aqui para compra também e esse ponto intermediário. Você já vai entender por quê. E antes do pregão abrir, eu comentei também, pessoal, onde inclusive foi o topo do dia 10. Eu não vendi aqui, tá? Eu esperei ele fazer uma micro quebra, mais algum outro detalhe adicional, porque isso aqui foi a rejeição, ó, e aqui teve uma micro quebra também, tá? Então o que que ele foi fazer aqui, pessoal? Ele foi testar essa liquidez, tá? Testar essa liquidez. E se eu não me engano, aqui também tinha uma POC, tá? Aqui era a POC também desse preço aqui, tá? Mas acabei não pagando a venda aí, acabei ficando de fora, teria cravado o topo do índice futuro, tá bom, pessoal? Outro ponto que é interessante mostrar para vocês aqui, ó, que sempre que o preço tem essa volatilidade, isso aqui também eu falei antes do pregão abrir, sempre que o mercado tem essa volatilidade, pessoal, ele faz um gap de preço, tá bom? Ele faz um gap de preço. O que é esse gap de preço, pessoal? É como se ele limpasse o book, tá? E foi por isso que eu fiz nesse dia essa caixinha nessa região. E aí eu até comentei, eu falei, pessoal, a gente pode trabalhar na venda lá e outras possibilidades que nós podemos ter aqui também, caso ele desça mais, é fechar esse gap de preço aqui, ó. Tá? Veja que não tem quase nada de contratos que foram trocados nessa região. Então a gente pode olhar para compra. No miolo aqui eu não faço nada. Tanto que depois que ele rompeu aqui, ó, eu não fiz mais nada. Por quê? Porque a ideia é ele acelerar aqui. A partir daqui eu saio comprado. Vitão, você saiu comprado aí? Não. Teve três alunos que eu vi, pelo menos três alunos que eu vi, que tomaram essa compra, tá? E tomaram por risco, né? E olha que interessante, se a gente fizer aqui o mapeamento dessa fibo lá de cima até a mínima dessa região aqui, ó, tá? Então ele foi o fundo aqui anterior, eu pego o topo lá, ele cravou 7,640 com esse gap de preço. Absurdo, né? E aí a entrada na operação você pode tomar por risco sim, entendeu? Não tem problema, né? Não tem problema. Claro que vai depender do tamanho do stop, tá? Deixa eu voltar aqui, perdi. Ah, tá aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Teve aluno que pegou 1.500 pontos aqui nesse trade, tá? Ok? 1.500 pontos. Se eu não me engano, foi 1.500, né? Se for até a máxima, que é exatamente, 1.500 pontos, ó. Trade lindo, tá? Trade lindo, espetacular, tá? E o que ele faz no dia anterior aqui, ó? Continua a expectativa para subir, tá? Pessoal, é isso. E agora vem um trade magnífico, que foi o trade de 6.000 pontos, tá? Beleza? Qual que foi esse trade de 1.000 pontos? 6.000 pontos? Antes de falar dele, na verdade, olha aqui, ó. Essa região aqui que você está olhando, eu vou ter que excluir essa POC aqui. Essa região que você está olhando, eu olhava para comprar aqui, ó. Só que esse mapeamento, não esse aqui, ó. Essa caixinha maior lá embaixo, foi mapeado antes do pregão abrir no dia 9, né? Quarta-feira, tá? Por quê? Olha a região que o preço se encontrava, ó. Olha a região macro que o preço se encontrava. Tudo bem que eu estou no gráfico de um minuto, mas olha aqui, ó, como o preço tentou evoluir aqui e não evoluiu. Nesse dia aqui, pessoal, a gente pegou um trade de 3.000 pontos. Então, olha que o preço voltou aqui. Então, para mim, essa região, até se ele descesse um pouco mais, era a região de demanda. Eu sempre falo, notícia não muda a direção do preço. Notícia pode ser um combustível para acelerar, entendeu? Então, por isso que antes do pregão abrir, eu já imaginava, se ele abrisse principalmente com gap de baixa, trabalhar na ponta compradora. O detalhe é que ele não dá essa condição. Depois a gente espera aqui uma alternativa diferente. E uma das clássicas que eu sempre falo, dia a dia, é um retrap da mínima do dia. Se ele está próximo a uma região de demanda, abriu com gap de baixa, esse gap de baixa não tende a ser um gap de continuidade. Ele tende a ser um gap de ilha, tá? Então, se é um gap de ilha, a gente trabalha em favor do fechamento dele. E eu desenhei o cenário do trap aqui. O que que aconteceu, ó? Para mim não deu um candle gatilho, tá? Fiquei triste, pessoal, fiquei triste. Quando que foi dar um candle gatilho? Pelo 10 minutos, né? Que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Eu fiz uma compra bem leve, tá? Bem leve, pessoal, tá? Quer ver? Poucos alunos pegaram também porque o risco era bem alto, tá? O risco era bem alto. Cadê? Ó, mais uma. Aí, ó. Tá? 520 pontos, tá? Mas deu uma graninha boa, pessoal, deu uma graninha muito boa, né? Aí beleza, aí o mercado se desenvolve, acaba rompendo, rompendo, rompendo. Aquele trade ali chegou a bater 1.900 pontos, tá? E aí ele vem para um ponto bem interessante. Eu quero que você preste muita atenção aqui que a gente está caminhando para a reta final desse vídeo, tá bom? A partir do momento que aqui era um fundo anterior e ele abre para baixo, todo esse evento aqui, ele pode ser o quê? Uma busca por liquidez. Quando que eu posso acreditar que isso é uma captura de liquidez mais macro do preço, né?
quando acaba os topos anteriores sendo rompidos, que foram aqui, ó. Então, a partir do momento que ele faz isso, pessoal, essa região que ele falhou aqui é uma região de liquidez. Eu mapeei três regiões de liquidez. Eu falei, pessoal, em uma dessas nós vamos comprar. Tanto que se pegar o vídeo, o início daquele vídeo que eu mostrei para vocês ali na hora do dólar, vocês vão ver que, ó, era esse momento aqui, ó. A gente não tinha feito nada. E eu fiz esse desenho aqui, ó. Falei, pessoal, eu não sei até onde vai, mas nós temos aqui a possibilidade dele voltar no topo anterior Cavel Up, dele buscar retestar a mínima, capturando liquidez lá embaixo, tá? Né? Depois ele acaba até subindo um pouco mais aqui, e daí isso valida o rompimento desses topos anteriores. Por isso que a gente fez um mapeamento intermediário aqui também. Então, assim, a minha função não é saber exatamente aonde ele vai. A minha função é fazer a leitura do preço e traçar os argumentos técnicos. A partir do momento que os argumentos técnicos estão no preço, eu vou esperar chegar nessa região. Chegando nessa região, ele der ali uma quebra de estrutura, dando possibilidade para mim entrar no trade, eu vou fazer a operação. E foi isso que aconteceu, certo? Tinha possibilidade de venda aqui, mas tinha possibilidade de compra. E por algum motivo, ele falhou essa mínima, né? Falhou essa mínima aqui, buscou toda a liquidez, depois voltou a romper máxima aqui. Então, o que que eu acredito? Ele vem testar essa região novamente, tá bom? Ah, Vitor, e se a gente tomasse compra e ele continuasse caindo? É por isso que eu procurei validar muito bem. Eu falei isso na sala. Eu falei, pessoal, ele pode até cair mais, tá bom? Mas se ele der a quebra de estrutura aqui, eu vou tomar compra. Eu não compro por risco. Eu falei bem isso na sala. Falei assim, eu não compro por risco. Eu vou comprar na quebra, tá? E aí o que que tinha mais aqui também? Tinha VWAP também passando aqui embaixo, pessoal, e tinha uma retração de FIBO. Então tinha as marcações de preço, tinha a retração de FIBO, tá bom? 50% na região. E aí ele faz aquilo que eu vou recortar depois o vídeo para vocês, eu vou postar, tá? Ele faz exatamente aqui o desenho lindo, ó. Ele ativa um pivô, tá bom? Ele ativa o pivô aqui. Opa, deixa eu ampliar aqui, peraí. Ele ativa o pivô de baixa, entendeu? Ativa o pivô de baixa. Aqui corrige, mas ainda para mim não era a captura de liquidez. Pode ter sido uma captura de liquidez, mas não teve a quebra aqui, tá bom? E acelera. Voltou aqui, troca de polaridade. Não fiz o trade de troca de polaridade. Falei, pessoal, tem que ir lá embaixo. E aí ele deu um presente aqui, ó. Porque aonde que foi a falha do pivô, pessoal? Aqui, ó. Então eu até comentei na sala. Se você quiser deixar pendurado aqui, contrato, pode deixar. O stop aqui embaixo. É 240 pontos de risco. Só que eu acho que eu vi assim que algumas pessoas acabaram não pagando isso aqui, ó. Confluía com 7640 também, né? Eu vi que algumas pessoas não pagaram. E aí, beleza, eu falei, pessoal, agora teria que esperar, né? Uma nova captura, um reteste aqui, entendeu? Porque assim, nem eu nem você sabemos quando ele vai retestar. E isso que ele fez aqui foi um reteste, ó. Outra coisa que eu falei, como o stop era 240 pontos, não dá para puxar aqui o stop, tá? Se puxou, teria que pagar pedágio aqui, até falei na sala também, né? E ele começa a evoluir, chegou a pagar aqui 600 pontos, né? Coisa linda. O que que eu falei na sala? Parcial, pessoal. Porque ele pode falhar nesses topos aqui. Entendeu? Parcial, não tem problema. E aí a gente conversando, isso aqui já era uma hora, pessoal. Uma hora, o dólar pagando, o dólar chegou a bater 250 pontos depois, até de tarde, né? Foi um dia absurdo, pessoal, um dia absurdo. E a gente conversando, 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 vocês vão ver isso no recorte de vídeo. E aí volta aqui o 500 241. Eu falei, você que não pagou ainda, você tem que pagar aqui agora. Não tem como você ficar de fora. E quem já estava comprado anteriormente, quer adicionar mais contratos após a parcial, adiciona, o stop continua lá na mínima. E aí, pô, teve gente pegando 4.000 pontos, 5.000 pontos, 3.500 pontos, pessoal. Absurdo, né? E aí vem aquilo que eu falo, que o preço não, a notícia não muda a direção do preço, tá bom? E aí eu continuei comprado, fui almoçar, fui viver, saí da tela, fiz o José dormir. E olha que loucura, o que que ele veio fazer aqui, pessoal? Aqui é a captura após a quebra. A quebra foi aqui. Aqui é o reteste na captura de liquidez. E ele fez mais um teste aqui, tá? Eu deixei, pessoal, adições aqui, mas não foram acionadas, tá? Por pouco não foram acionadas, tá? Eu deixei bem no pé da vela da segunda compra aqui, ó. E depois disso acabou explodindo na alta. A gente já tinha expectativa para esse trade ir, tá? Tanto que eu tinha até compartilhado aqui, ó, tá? Na sala eu falei, pessoal, como ele ativou a inflexão do gap, tem alvo lá no 61.8, que é 2.500 pontos, entendeu? Tá? 2.500 pontos, né?
tá bom? Olha que coisa linda. E pode ver, o médio não alterou. Se você olhar 73107 ou aqui, ó, 316,07, que eu já tinha feito a adição, né, que ele voltou naquela região, né? Porque tem gente que fala assim, não, porque você ativou o médio. Olha aqui, ó, 1.211,07, depois 4.001,07 e depois lá 6.000, tá bom? E depois eu acabei ficando com um contrato, né? Eu fiz parcial, depois eu fiquei com um contrato, ele foi me tirar acho que com uns 4.700 pontos, o último contratinho, o último guerreiro, né? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E o que que a gente pode esperar? Vou ter que ser bem rápido aqui, porque esse vídeo já está ficando muito grande, tá bom? O que que a gente pode esperar? E na sala ao vivo pela manhã eu vou falar mais para vocês. Para mim, ele já captura a liquidez aqui pelo semanal, tá? Ele já captura a liquidez no semanal aqui e a gente pode ter um caminho aberto para cima, tá? Eu estou indo agora no gráfico ajustado. Se você observar no gráfico ajustado aqui, ele pode sim ter limpado a liquidez. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito muito nisso, que ele veio só limpar a liquidez abaixo desse fundo anterior, cravando o 7640 macro aqui do gráfico diário, e a gente possa ter aí uma continuidade na próxima semana e nas próximas semanas para alta. Não duvido nada disso, tá? Qual que é o ponto? Não é porque o semanal pode ter aqui já limpado essa liquidez abaixo e cravado 7640 que ele não pode descer mais ainda dentro do candle semanal, capturar mais liquidez sem necessariamente romper a mínima do 14, tá? Pode acontecer. A gente trabalha sempre com mapeamento no mercado, mapear os contextos, as regiões que são sempre assertivas, pessoal. É impressionante a assertividade no dia a dia daquilo que eu mapeio com os meus alunos, tá? Não tem situação que às vezes ele acaba rompendo a região, expectativa, isso é normal, né? Mas a maior parte dos dias, principalmente nas últimas 2, 3 semanas, tem sido absurdo, tá? Então a gente tem cravado bastante. Então não é porque ele já está no semanal para subir que ele não pode, dentro do candle semanal, voltar a buscar liquidez sem ainda romper a mínima do candle 14, tá bom? Mas eu acredito sim numa movimentação para alta, tá bom? E aí a gente precisa identificar nos 60 minutos, no gráfico de 5 minutos, no gráfico diário, regiões interessantes para a gente poder trabalhar na compra, né? Se a gente for olhar aqui agora pelo gráfico diário, pode ser que ele volte a buscar mais liquidez aqui. Não daria para descartar. E tem um ponto de liquidez que eu acredito que ele pode vir fechar, tá? Eu acredito que ele está devendo isso aqui, tá? E eu vou comentar com vocês. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue observar bem essa região, só que está longe de lá, entendeu? E se está longe de lá, não descartaria a gente trabalhar na venda para ir buscar a região de liquidez, entendeu? Então, se ele está longe da região que eu acredito que ele pode seguir, tá bom? Eu olharia para isso aqui, ó, a mesma região que a gente comprou aí na quarta-feira, tá? Então, aqui tem sim um potencial gap de preço, tá? E o que que a gente pode deixar mapeado aqui também? Ele voltar exatamente nessa região aqui, ó, tá? Veja, aqui não me importa muito, tá? Essa aqui também é um fundo intermediário de 60, fundo intermediário de 60, a gente pode olhar para compra também, tá? Então poderia olhar para aqui, para cá, tá bom? Aqui também é um fundo intermediário de 60 que dá para a gente olhar também, beleza? Mas aqui, pessoal, seria belíssimo, tá? Aqui, ó, aqui já seria excepcional, tá bom? Mas aqui, ó, seria um presente, tá? O que que a gente pode presumir também rapidamente aqui, ó? Uma onda um, uma onda 2 simples, uma onda 3, uma onda 4 complexa, tá? Dentro dessa onda 4 complexa, a gente pode ter mais 5 ondas, né? Então, poderia contar pelos 60 minutos aqui. Um, dois, por que não três? Por que não quatro? Seria uma baita de uma onda 4, tá? Ok, buscando liquidez abaixo. Ah, Vitor, mas pode buscar liquidez aqui, fazendo tipo um cup random? Pode sim, ó. Para aqui, tá? Então, por isso que eu preciso deixar as regiões mapeadas, tá bom, pessoal? Mapeadas, tá? O que cairia muito bem aí para a gente poder trabalhar na venda uma vez aí na segunda-feira, pessoal. Um trap da máxima, tá? O trap da máxima, ele pode bater lá ou até um gap trap, já abrir aqui em cima no 7640, ó, com essa região de pressão do gráfico de 60 minutos, e a gente pegar uma venda até lá embaixo, tá? São algumas expectativas que a gente pode ficar atento, tá bom? E para a gente fechar aqui o dólar futuro, pessoal, excepcional, tá? Bastante estudos aqui, tá? Eu tenho que dar uma limpada no gráfico. Pessoal, essa região aqui é uma região ainda valente de demanda, tá? Só que rompendo essa região ele pode acelerar. Tem um gap Trump aqui embaixo, tá? Um gap Trump aqui aberto, tá? Não duvido, não descarto que a gente possa ter uma movimentação aqui para baixo, tá? O que que a gente pode ficar atento? Atento aqui, ó. Esse topo aqui, ó, do 60. Aqui tem oferta, tá? Então podemos olhar para o movimento lá em cima e trabalhar também na venda, tá?
Voltou aqui, quebras de estrutura, micro quebras nessa região a gente pode trabalhar na compra, sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Isso ainda existe, tá? Mas fica muito atento, porque tem muita liquidez aqui, tá? Topos nivelados tem muita liquidez, tá? Então o trap no primeiro momento ele pode falhar, tá? Então o trap no primeiro momento pode falhar, ele pode acelerar mais, tá? Faz uma micro quebra e daí entrega, tá? O trap você pode pagar, tá bom? Só que pagou o trap, começou a acelerar, espera uma quebra de estrutura, tá bom? Vai por mim, porque ele pode vir acelerado nas liquidez aqui embaixo, tá? Tem liquidez aqui, que é topo anterior, tem a faixa de gap aqui que tem liquidez, tem o gap trump aqui embaixo que pode ser fechado, tá bom? E o que que pode auxiliar aqui nessa região, tá? Isso aqui, ó. Ah, retração aqui, ó, 7640, já estava mapeado, tá? Resumidamente é isso, você que é aluno, segunda-feira, 8h27, a gente começa mais um pré-mercado para mais uma semana maravilhosa, tá? E só para concluir aqui, pessoal, mais um presentinho aqui, ó. Semana passada, na segunda-feira, teve uma live, né? E nessa live eu comentei sobre essa captura de liquidez aqui, ó. Observe que o preço, ó, aqui faz um fundo no 60 no gráfico diário, aqui rompe esse fundo, né? Um pivô de baixa falho. Aqui era uma retração intermediária de 61,8 de toda essa alta aqui. E aí, quando ele rompe essa máxima, ele quebra a estrutura. Com a notícia, ele veio exatamente aqui, ó, exatamente aqui onde que falhou o último pivô, ó, né? Eu mostrei vários exemplos para vocês aqui nesse recapzão de várias oportunidades que foi bem na captura de liquidez aonde falhou o pivô. Isso aconteceu mais uma vez no índice de Hong Kong. E essa compra foi acionada dia 19, né? E quando a gente baixa o tempo gráfico aqui, você vai ver que no dia 8 começou a se desenhar aqui uma cunha, tá? Meio que uma cunha. Mesmo exemplo do dólar, né? Ele começou a se desenhar uma cunha aqui, tá uma onda aqui, ó, A, B, C, D, tá? Então, certamente parando aqui a gente poderia trabalhar numa onda E. E aí, qual que seria o trade? Poderia ser pelo 1, pelo 2 ou pelos 5 minutos, um trap de mínima, né? Um trap de mínima em forma de gap trap. Olha aqui, ó. Teve aluno que pegou. O Gian é um dos alunos que participaram desse trade aqui, tá? E qual que é a expectativa para esse movimento agora? Eu já tinha comentado antes, né? Que para mim isso aqui é um gap de ilha, né? E um gap de ilha você faz o quê? Você faz a inflexão para cima, tá? Beleza? Primeiro alvo é aqui, ó. Então eu pego a mínima, lá onde que foi a entrada, com o topo anterior, rompendo aqui gap de ilha, tá? Então rompeu aqui essa região, ele tende a acelerar para pagar aí pelo menos 16 para 1 do risco assumido, tá bom? Beleza? Ah, pode voltar a buscar liquidez lá embaixo. Também pode, tá? Teve outras análises que eu fiz aqui, pessoal, né? Tinha a continuidade do movimento do ouro também. O ouro foi mais absurdo, olha aqui, ó, tá? O ouro foi mais absurdo, ó. Cravou 7640, olha onde que ele cravou aqui, ó, tá? Cravou 7640, aqui teve uma micro quebra, tá? E acelerou, inclusive rompendo o topo histórico, né? Um risco retorno absurdo, ó, 13 para 1, né? Aqui era uma região intermediária, pode ver que nada é por acaso, tá? Então, quando você pergunta qual que é a forma de operar a tua, aplica lá fora? Sim. Olha aqui, ó, topo anterior. Qual que era a retração que tinha aqui, ó? 61,8. Aqui é 50%, aqui é 61, aqui é 7640, tá? Espetacular isso aqui, tá, pessoal? É isso. Eu sei que falei meio rápido, eu sei que eu falei, expliquei tudo aqui rápido, mas eu falei que esse seria um conteúdo falando de 3 dias pelo menos, e para não ficar muito extenso, eu ia dar uma otimizada bem rápida, tá? Não entender o que que é quebra, o que que é inflexão, como eu faço FIBO, como eu olho macro, tá? Pode ver que eu não consegui aprofundar tanto a questão dos contextos macro, tá bom? Mas tudo isso eu tô falando dia a dia na sala ao vivo. Inclusive na sala ao vivo, você comigo ali por mês, em torno de 90 horas na sala ao vivo, fora todo o conteúdo dentro da área de membros que você pode assistir. Tem curso de nivelamento, gestão de risco, plano de trading e tudo que você precisa, né? Todas as ferramentas que você precisa para poder desenvolver a tua leitura do mercado e pegar oportunidades como essa, tá? Aqui tá o link do rodapé do vídeo e do método L2 também. Você pode acessar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de curtir, se inscrever e deixar teu comentário aqui embaixo. Até o próximo conteúdo.